Gostaria de saudar os queridos irmãos com a graça e a paz de Cristo. Nesse momento, agradecer ao nosso Deus por esse domingo que Ele nos concedeu, né? E mais uma vez a oportunidade de estar com os irmãos da nossa Igreja Batista Nova Alvorada, né? Essa é mais uma ação da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, eleita por Esteval e aceita por todos nós como a maior e melhor escola do mundo, e onde nós reservamos um momento para que a gente possa estudar e refletir sobre a Palavra de Deus e dando sequência ao estudo que iniciado no domingo passado. Nós estamos, na verdade, tratando sobre o livro de Neemias. Eu gostaria de reforçar para os irmãos que nós preparamos esse estudo sobre o livro de Neemias, mas com a característica de tratar sobre o gerenciamento de projetos, levando em consideração as estratégias e os ensinamentos que o Neemias pode oferecer a cada um de nós. Esse estudo, acima de tudo, ele busca motivar o irmão da nossa igreja e os irmãos que podem estar nos assistindo, para que o mesmo aproveite esse estudo e possa iniciar o seu projeto, né? Um projeto, ele, assim como na aula passada eu dei exemplos, que eles podem ser o projeto no qual o irmão participa nos ministérios da igreja. Ele pode ser um projeto de uma reforma da sua residência. Enfim, ele pode... você pode trabalhar projetos que envolvam tanto o âmbito profissional como o âmbito familiar, assim como o âmbito pessoal e também o âmbito espiritual, no que se refere particularmente a você e a relação com Deus e também a sua relação com a nossa igreja. Então o irmão Neemias, ele atuou frente a dois grandes projetos. Primeiro foi a reconstrução dos muros de Jerusalém e depois a reedificação das pessoas que ali moravam, né? É uma reforma espiritual, assim como eu chamo. O título, o tema principal do nosso estudo, ele quer dizer assim: projetos de Deus e as estratégias de Neemias, o caminho do êxito em seus projetos. Antes de nós iniciarmos a aula 2 de hoje, eu gostaria de fazer um resumo do que nós trabalhamos na aula anterior. E o tema principal, o versículo-chave, está sobre o capítulo 1 de Neemias, os versículos 3 e 4, onde no 3 ele diz assim: e disseram-me, os restantes não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, com as suas portas queimadas e a fogo. O muro derrubado e as portas queimadas e destruídas. Então esse foi o grande motivo que nasceu no coração de Neemias, para que ele pudesse se tornar um gerente de projeto e iniciar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então eu tratei na aula passada com vocês a possibilidade de você orar a Deus, já que os projetos são de Deus, e buscar dele que ele coloque no seu coração essa motivação. Lembrando que motivação, ela pode ser entendida como duas palavras em uma só. De um lado você tem um motivo e no outro você tem a ação. Então é interessante que você busque conhecer esse motivo no seu coração, mas importante também que você transforme esse motivo em ações. Olhando para a motivação de Neemias, a gente pode perceber que ele viu a necessidade de ajudar os irmãos e aí ele partiu para executar esse projeto de Deus. Quando eu falo de motivação, ele tem também, a motivação ela pode nascer de um problema, pode nascer de uma necessidade, mas também pode nascer de uma inovação. Algo que você gostaria de criar, onde você desejar realizar o seu projeto, né? É importante que isso fique muito claro. Nas organizações, por prática gerencial, elas criam e fazem uso da ferramenta que nós chamamos de planejamento estratégico. E aí são listadas todas as necessidades e inovações, e aí são discutidos os problemas para que isso se transforme em ações, ou seja, para que isso se transforme em projetos. Essa ferramenta ela também pode ser aplicada à nossa vida individual. Ok? Então, dando sequência à nossa aula hoje, o tema que nós iremos trabalhar
seria a oração eficaz, né? E o que eu normalmente chamo de a primeira estratégia de Neemias. Os versículos chaves continuam ainda sobre o capítulo 1, mas dessa vez entre os versículos 5 até o versículo 11, onde o Neemias ele ora, e aí a gente vai entender a eficácia dessa oração de Neemias, o que motivou, o que levou certamente a ele ter êxito no seu projeto, que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas antes de nós conhecermos os versículos da aula de hoje, eu gostaria de contextualizar um pouco com os irmãos sobre algumas palavras que aparecem em diferentes versículos na Bíblia que têm relação com um projeto. Palavras do tipo, ou frases, orações prontas, do tipo, aquilo que se pretende fazer, desígnio, uma outra palavra, intenção, propósito, objetivo. A gente encontra isso em diferentes partes da nossa Bíblia. E aí eu separei alguns trechos da Bíblia para mostrar para vocês a importância desse entendimento, que por vezes ele combina, ele termina naquilo que a gente chama de projetos. Então eu vou ler para alguns irmãos e já trazer um entendimento disso aqui. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Então observe que aí ele tem a palavra prospere em tudo que fizeres. Ele tem um trecho desse versículo. Isso, em outras versões bíblicas, a gente pode buscar um entendimento da seguinte forma: sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os seus projetos. Uma outra parte interessante da Bíblia que fala sobre isso, 1 Reis, capítulo 6, versículo 38, que nos diz assim: E no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo que lhe convia, e a edificou em 7 anos. Então, em tudo que lhe convia significa propósito. Propósito tem relação com projetos. E a edificou em 7 anos. Então, isso é um período. Então, lembram do conceito de projeto, que é um empreendimento temporário, onde a gente busca entregar um resultado exclusivo, um produto ou um serviço. Nesse caso, Salomão estava edificando a casa do Senhor. Então, além dele entregar uma obra, vamos chamar assim, um produto, era um resultado exclusivo, porque aquilo era abençoado por Deus, e ele usou Salomão, e dotou Salomão de estratégias para que ele pudesse atingir, ao final de 7 anos, a obra completa. Então, ele edificou aquilo conforme um projeto de Deus, e tudo o que lhe convinha era o propósito existente desse projeto. É um outro entendimento que a gente pode tirar. O outro versículo está sobre o primeiro livro de Crônicas, no seu capítulo 28, que vai de 18 a 19. E diz assim: Para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Então, nessa primeira parte, ele fala como também o ouro para o modelo do carro, que seria o modelo do carro dos querubins. Esse modelo pode ser entendido como um projeto do carro. O versículo 19 diz assim: Tudo isto disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber todas as obras desta planta. Ou seja, essa planta pode ser também referendado como um projeto. No livro de Salmo, e aí a gente encerra essa primeira parte desse entendimento, que eu trago para os irmãos que a Bíblia é recheada de palavras que vão desembocar em projetos, que vão trazer significado de projetos. No Salmo, no capítulo 33, do versículo 11 ao versículo 15, ele diz assim: O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Essa palavra intentos, ele pode ser entendido como um propósito. Então, quem desenvolve um projeto está cheio de propósitos. E esses propósitos, ou esses intentos, estão também
no coração de Deus e ele perpassa isso geração por geração. No versículo 12 ele diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. 13. O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Guarda bem isso aí que a gente vai observar isso na oração de Neemias. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. E o versículo 15 ele diz assim: ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então é o Senhor que nos dá os projetos, é o Senhor que contempla todas as obras, todos os projetos que nós iremos desenvolver. Isso é uma introdução, muito mais assim uma fundamentação para que os irmãos possam perceber que a Bíblia está recheada de projetos. Agora nós vamos para os versículos-chave do nosso estudo de hoje. Lembrando que o tema é a oração eficaz e é tratada como a primeira estratégia de Neemias. E depois nós iremos entender por que essa oração ela atingiu o nível de eficácia. Então, os versículos-chave eles continuam sobre o capítulo 1 de Neemias. Agora ele vai do versículo 5 ao versículo 11. Eu vou fazer a leitura para os irmãos e depois nós vamos chegar à reflexão e aos entendimentos cabíveis. O versículo 5 ele diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas se vos converteres a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam às extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o teu nome. Versículo 10. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Versículo 11 e último. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do seu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Essa foi a oração de Neemias. No versículo 4 nós podemos atestar que ele jejuou e orou. Nós não conseguiremos assim precisar por quantas vezes Neemias orou durante toda a sua vida, né, principalmente relacionada a esses dois projetos. Mas são destacadas pelo menos 8 orações de Neemias que a gente vai voltar a falar durante os nossos estudos, e lembrando que Neemias também foi considerado um homem de oração. Qual é a reflexão agora, irmãos, que nós podemos tirar desses versículos que acabamos de ler? Primeiro, Neemias ele ficou profundamente triste com o estado de Jerusalém. Mas ele não apenas refletiu sobre esse assunto. Neemias, assim que soube que os irmãos dele estavam vivendo em miséria, em estado de humilhação, em profunda tristeza, pobreza, ele automaticamente chorou. Depois ele jejuou e orou. Após sua tristeza inicial, a sua oração permitiu derramar seu coração diante de Deus e buscou maneiras de melhorar a situação. Então, a primeira reflexão que a gente pode ter é o seguinte: é jejuar, orar. Primeiro a gente vai se comover. Neemias se comoveu pelos irmãos, ele chorou, depois ele jejuou e orou. Mas aí ele buscou modificar esse contexto no qual os irmãos viviam. E aí alguns pontos são importantes a gente observar na oração de Neemias, porque isso traz ensinamentos para a gente.
E aí eu posso classificar isso ou qualificar como pontos de uma oração eficaz. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção seria a adoração. Se você observar no versículo de 1, no versículo 5, perdoe-me, que nos diz assim: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que eu amo e guardo os seus mandamentos. Então aí nós reconhecemos a grandeza de Deus, a onipotência do Senhor. Então são palavras de adoração. Ao mesmo tempo são palavras de gratidão. Se você observar no final, Neemias ele diz assim: para aqueles que eu amo e guardo os seus mandamentos. Então há uma palavra de gratidão reconhecendo essa bondade, essa benignidade do Senhor. Um terceiro ponto o segundo ponto seria gratidão. O terceiro ponto que a gente pode observar na oração de Neemias chama-se arrependimento. E aí a gente vai observar isso nos versículos 6 e 7, que diz assim: Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje te faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E eu lembro aos irmãos que eu li um versículo que está em 1 Reis capítulo 2 e 3, que diz assim: E guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos e os teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo que fizeres para onde quer que fores. Ou seja, para que seja sucedido em tudo quanto empreenderes e também em seus projetos. Então Neemias estava reconhecendo que, além dos pecados do povo e o seu próprio pecado, a sua própria casa, ele também reconhece que eles já não seguiam a obediência aos mandamentos, descritos por Moisés. Um quarto ponto que a gente pode observar na oração de Neemias é quando ele reconhece as promessas que foram ditas por Deus. E aí no versículo 8 ele diz assim: Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Então os povos estavam espalhados. Os que ficaram em Jerusalém estavam vivendo em grande miséria, mas a maior parte foram levados cativos, inicialmente para a Babilônia, e depois que a Babilônia foi capturada pelo Império Persa, esses ainda viviam em situações como escravos nessas nações diferenciadas. Então o povo de Deus estava espalhado. O versículo 9 ele nos diz o seguinte: Mas se vos converteres a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ou seja, espalhados por toda a terra, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Aí foram as promessas de Deus. Então Neemias lembra na sua oração: Senhor, isso é uma promessa sua. E aí, nos versículos 10 e 11, uma outra eficácia na oração de Neemias é que ele mostra os pedidos, que nós podemos fazer pedidos específicos nas nossas orações, e o compromisso que a gente assume assim que a gente faz esses pedidos. O versículo 10 diz assim: Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Versículo 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, além dele fazer os pedidos específicos, ainda tem uma noção de compromisso assumido com essa oração. Os entendimentos finais que a gente pode chegar com isso tudo. Primeiro, Deus está disposto. Ele diz, em outras palavras, assim: venha diante de mim, nosso Deus nos faz saber. Fale comigo, compartilhe suas preocupações. Tenha um interesse profundo em você porque eu sou seu Pai. Nosso Deus é justo e correto, santo e diligente, atencioso e solidário. Ele deseja agir por você. Segundo entendimento, Deus é capaz. E aí nós precisamos lembrar a história, Quem nunca ouviu falar do Mar Vermelho, da fornalha,
da cova dos leões, da multiplicação de pães e peixes, de andar sobre as águas. Então aí nós entendemos a capacidade do Senhor, a capacidade de Deus para fazer o que Ele deseja. Então a gente precisa acreditar que Deus é capaz também, inclusive, para mudar a minha história, para abençoar os meus projetos. Um terceiro ponto a observar: orações sinceras como a de Neemias podem ajudar a esclarecer. Vamos lá. Qualquer necessidade que estejamos enfrentando, o grande poder de Deus para nos ajudar e a tarefa que cada um de nós precisa desempenhar. Então, orar e ficar parado é uma coisa. Orar e agir mediante a força que Deus imputa em nós é uma outra situação. Quarto ponto que eu queria dividir com os irmãos. Ao final desse momento de orações, de oração essa como de Neemias, a gente precisa saber que as decisões difíceis, elas assumem perspectivas corretas, vindo depois as atitudes apropriadas. Então aí é onde está a eficácia da oração de Neemias, né? Primeiro ele orou, ele jejuou, orou. Ele entendeu que a situação era muito difícil e que tinha um Deus capaz de capacitá-lo para ele tomar a atitude apropriada. Daí essa eficácia. Lembrando que nós podemos observar os pontos dessa eficácia também, que seria a adoração, a gratidão, o reconhecimento, que é o arrependimento, o reconhecimento também das próprias promessas de Deus, os pedidos que nós poderemos fazer nas nossas orações e o compromisso que nós assumimos diante de Deus. Então, para finalizar esse estudo, nós podemos observar que logo depois, na sequência dos nossos estudos futuros, você vai observar o quanto Neemias obteve o êxito no seu projeto. Mas tudo começou com uma primeira estratégia, que foi a oração, jejum e oração. E ao longo da história a gente vai observar a eficácia das orações que Neemias desenvolveu durante toda a sua história. Então, para finalizar, meus queridos irmãos, eu aproveito esse estudo sobre a palavra de Deus e peço-lhe que descubra em oração quais são as atitudes apropriadas para você realizar os projetos que Deus tem para você. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Na próxima aula, nós falaremos da segunda estratégia de Neemias, que é o poder de negociação. Um bom dia.